Oi. Muito bem. Boa noite para vocês. Baixar os braços da minha poltrona. Estamos aqui para mais uma deformação psicanalítica. Lembrando que a cada semana um autor, são 3, né? Hoje vai ser Lacan. Semana que vem Freud, na outra semana Winnicott, e fica nessa sequência aí, até, sei lá, uma hora entrar algum outro autor na história. E aí, Ale, beleza? Nosso ensaio segunda, ninguém apareceu? Mas vamos marcar. Boa noite aí pra todo mundo, boa noite. Bom, então, lembrando aqui, vamos fazer essa live, é uma live que dura até 10h30, mais ou menos, que é o tempo que o Instagram me dá de ao vivo aqui. Se tiver alguns problemas de conexão, hoje está funcionando, acho que hoje está indo. Milton, grande artista e psicanalista também. Então vamos lá, né? Estamos no seminário 1, lembrando. Então, no seminário 1. Eu estou procurando aí do jeito ideal de fazer esses estudos, né? A gente estava indo linha a linha. Vou tentar continuar nesse sentido aí do linha a linha, mas não tão linha a linha, porque senão de fato não terminaremos nunca um seminário ou outro livro. Então eu estou tentando fazer uma coisa, um compilado, assim, eu estou preparando algum texto, e aí você vai lá no meu site www.academiafreudiana.com.br, vamos entrar lá, aí você entra lá, aí na parte chamada Deformação Psicanalítica você encontra a aula de hoje, chamado Deformação Psicanalítica, o não como forma de revelar o que é. Então, tem a ver com o capítulo de hoje, que é o capítulo 5 do seminário 1, mas eu vou fazer coloquei algumas coisas com as minhas palavras, né, dar uma adiantada em algumas coisas, condensar outras, para tentar caminhar, né, para não ficar também eternamente num ponto. Lembrando, perguntas, normalmente eu não respondo por aqui, porque senão acabo fugindo muito o tempo é pouco, né? O tempo é curto, e acaba fugindo da proposta. Se é uma pergunta muito a ver, assim, com o momento do texto, o que é tal coisa aqui, você podia falar de tal coisa, legal, mas às vezes aparecem umas perguntas que são de outra ordem, assim, né? São, sei lá, curiosidades em geral de psicanálise, ou de Lacan, dependendo do autor que for. Então, para evitar esse condicionamento e muitos desvios, eu recomendo que você entre lá no grupo. Tem o grupo do WhatsApp, que é Deformação Lacaniana, que você pode mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que aparece na entrada do meu Instagram. Quando você vai lá, tem lá meu nome e tem lá um telefone de celular, o meu celular, você manda uma mensagem, fala assim, eu queria entrar no grupo da live do Lacan, ou Deformação Lacaniana, para eu saber o que é. Ou se não, você vai direto pro Telegram, acho mais fácil, eu tô migrando para lá, porque chega uma hora que o WhatsApp ele não cabe mais pessoas, e aí eu tenho que ficar montando outros grupos, e aí você vai montando vários grupos e vai perdendo às vezes a dedicação que você pode ter com os grupos, tá? E é isso aí. Então, aliás, também eu não tô tão dedicado ultimamente a esses cursos gratuitos da internet, porque eu tô com uma demanda de trabalho muito grande de cursos que eu vendi, eu preciso finalizar esse, depois eu volto a ficar mais tranquilo aqui e eu produzo mais coisa. Certo? Então lá no Telegram você pode colocar ou com o número, que é o 11 955 56 10 40, que tem lá na entrada, na cara do meu Instagram, ou você pode colocar Saulo Durso Ferreira Psi, tudo junto assim, e aí você me acha lá no Telegram. O Telegram é melhor, acho, tá? Então vamos lá, nosso objetivo então é seminário 1, capítulo 5, aos sons de um bolo sendo batido. Esse som ao fundo aí é um bolo sendo batido, um bolo muito bom, aliás, que não vai farinha, então ele não te dá azia, sensacional. Bom, estamos no capítulo 5, então por que é legal os grupos? Porque no grupo o pessoal compartilha o material, então temos lá o PDF do seminário 1, acho que boas pessoas pode continuar batendo, não tem problema. Acho que boa parte das pessoas já tem o seminário, quem não tem, pode pedir lá o PDF que no grupo tem. E também lá vai aparecer, hoje eu vou fazer um comentário, eu vou usar um pouquinho o texto do Freud,
que eu vou dar uma introdução nele e vou deixar como leitura, como sugestão para vocês estudar. É um texto muito legal, um texto curto, A Negação, texto curtinho, mas tem uma ideia sensacional, que na verdade é a ideia da aula de hoje, tá? Estou tentando manter uma certa coerência aí nas aulas, uma seguida da outra, e acho que o assunto de hoje é um assunto que cabe muito a esse texto do Freud, o Lacan vai trazer inclusive, mas às vezes para não ficar patinando muito no mesmo ponto, por isso que eu falei que eu vou fazer alguns resumos para caminhar, tá? Então, vamos lá. Então eu estou aqui, estou com algumas coisas, eu estou com o site aberto, academiafreudiana.com.br, com o texto O Não como Forma de Revelar o que é. Eu estou com o capítulo 5 do seminário 1, tá? E tentando entender o que o Lacan está falando nesse começo aqui. A gente está no capítulo 5, não é tão começo, já caminha algumas coisas. Mas uma coisa que podemos falar aqui, ó, só para localizar, ele vem falando da questão da resistência, o eu para a psicanálise, o eu e o outro. E lembrando que o Lacan é um cara que ele combate, né, meio que os caminhos que a psicanálise começou a tomar depois com os pós-freudianos. E isso marca boa parte dos textos dele. E nesse seminário não é diferente, então ele está falando muito sobre essa coisa, então ele está retomando aqui conceitos fundamentais de Freud, os escritos técnicos de Freud, está retomando os conceitos freudianos para fazer uma reflexão sobre o que é a clínica psicanalítica. Então, para o Lacan, a psicanálise é uma praxis, a psicanálise tem a ver com uma teoria, claro, mas é uma teoria que ela é colocada em prática, ela precisa ser pensada em prática, e até uma das coisas que é muito legal de dizer, que apesar de ser óbvio, né, mas acho que às vezes é bom dizer o óbvio. Se você vai estudar psicanálise, você precisa fazer análise. Não tem essa de fazer psicanálise só pela teoria, acho que foi uma coisa muito pobre, né? Você perde a experiência, né, a experiência de passar pela psicanálise. Eduardo, beleza? Só correndo aí, né? Então você precisa passar pela experiência de fazer análise, senão fica uma coisa muito... o tripé, né? O tripé, análise, supervisão e o seu grupo de estudos. Mas é que eu falo isso porque muita gente às vezes estuda psicanálise, mas não passa por uma experiência psicanalítica, ou faz, às vezes, sei lá, faz terapia de uma outra abordagem, eu não entendo muito bem o porquê, né? Vai fazer uma análise lacaniana, quer estudar Lacan, faço uma análise lacaniana. Eu escuto umas defesas assim, não, para não ficar muito bitolado em um, eu estudo em um e vou fazer de outra abordagem. Acho ruim, né? Porque você estuda uma série de coisas, muito provavelmente quando você vai estudar, você vai para a sua análise ou vai fazer estudo, você vai ver pontos de crítica com relação à sua análise. Então fica um lugar meio... né? E aí, Isa, beleza? Sua caixa está aqui até hoje, hein? Então, a fazer sua análise com lacaniano. Tem um monte de lacaniano online aí, ó. Um monte de gente boa aí, ó. Certo? Então, só para lembrar, estamos no capítulo 5, introdução, resposta a uma exposição do Hippolyte sobre a Verneinung de Freud. Nós já caminhamos um pouco nesse texto, acho que foi o último texto, foi o entrecruzamento linguístico, que é bem legal de se falar, né? Só para dar umas pinceladas aqui, eu entro no texto que está no site, tá bom? Que temos aqui... Tá. Ele traz aqui logo no comecinho, só para mostrar, né? Aprendemos aqui a resistência no estado puro, que culmina no sentimento, frequentemente tinto da angústia, da presença do analista, ok? Eu lhes ensinei também que a interrogação do analista, quando o sujeito se interrompe, a qual por ter sido indicada por Freud, tornou-se quase automática. Então a gente passou por isso aqui, acho que até eu falei no dia sobre a louva-a-Deus, né? Que a louva-a-Deus, ela decapita o seu macho depois da cópula, e o Lacan sempre traz esse exemplo, né? O analista, esse lugar da angústia é justamente não saber sobre o outro na sua frente. Mas é muito interessante pensar que ele coloca assim, imagine que tem lá uma louva-a-Deus fêmea que você se depara com ela, e você tem ali algumas máscaras para colocar, meio que você tem que pegar sem olhar qual é, né? Você tem máscaras de vários insetos e uma delas é do louva-a-Deus macho. Imagine que você coloca essa máscara, o que ela vai fazer com você? Só que no desespero, ali na correria da situação, você pega, coloca essa máscara e você não sabe exatamente qual máscara você colocou. Então, por não saber, né, você vê ali a louva-a-Deus fêmea na sua frente, mas por não saber o que ela vê em você, você fica nesse lugar, né, angustiado de não saber qual que é o desejo
que vem por parte da louva-a-Deus. Então, essa questão é muito interessante, que marca um pouco o lugar do psicanalista dentro da leitura do Lacan, né? O analista não é aquele que diz o que quer. Existe o desejo do analista em análise, desejo de que o paciente faça, né, que o analisando faça análise, o paciente faça análise, deseja que o paciente deseje, mas não diz exatamente o que desejar, né? Então não é dito assim, quero que você fale isso, quero que você fale aquilo, que é uma experiência, por isso que eu falo que às vezes você precisa passar pela experiência de fazer a psicanálise lacaniana com alguém, porque é assim que a coisa é conduzida, né? Então você vai pegar, existem abordagens que diz assim, ó, vamos primeiro entender tal coisa, quero que você me fale sobre isso, faz até uma anamnese ali, deixando esse guia, e quando você faz isso, você elimina essa dimensão do desconhecimento sobre quem é o outro que está na sua frente, ou o que o outro vê em você. Afinal, nós montamos assim a coisa, né, em termos de fantasia. Diante do outro, diante do supostamente o que o outro deseja, nós montamos alguma coisa. Na nossa fantasia, ela se monta a partir do que nós supomos que o outro deseja em nós. Quase aquela coisa da mística, que eu já falei algumas vezes disso, né? Da mística do X-Men, que ela se transforma no suposto desejo do outro. Que, aliás, é a mania do neurótico de confundir o seu desejo com a demanda do outro. Então, nós ali, quando éramos crianças e estavam lá nossos pais se queixando de algo, da própria infelicidade deles, blá, 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 você vai lá e acha que aquilo é com você e começa a tentar responder a isso e fica nesse inferno, provavelmente até hoje, você fica aí tentando responder ao desejo dos seus pais ou de alguém supostamente que espera algo de você, né? E até brinco que um dos grandes momentos na análise é quando você percebe que essa boca aqui que fica blá 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 blá, e você responde a ela, é o dia que você finalmente faz assim, ó, aí você percebe que a boca funciona independente da sua presença, ó. Comigo aqui falando, ó, se queixando, eu saí, continuo se queixando, que é a hora que você se dá conta que o outro não deseja nada de você. E claro, quando você se depara com o fato que o outro deseja nada de você, você cai no puto de um vazio, né? Porque assim, você passou a vida inteira respondendo ao suposto desejo do outro, e aí você descobre que o outro não quer nada de você, e aí você pensa, vou ficar nesse vazio de ninguém deseja nada de mim, estou livre para desejar o que eu bem quiser, ou é melhor voltar para a boa e velha neurose em que eu ficava ali respondendo o desejo do outro? Então essa é a nossa mania, né? É o desejo do outro para nos aprisionar, a gente quer isso. E é interessante isso, né? Porque a pessoa chega na análise e ela vai montar isso também, ela vai tentar decifrar o desejo do analista para que possa falar exatamente o que o analista quer ouvir. Então a pessoa busca ali todos os detalhes, pode ser no interesse que o analista demonstra sobre um assunto, nas pontuações ou até mesmo no ambiente do analista, né? Os livros que tem ali, né? Supõe, olha, então, blá, blá. Supondo que falando sobre certas coisas o analista se mostra mais interessado. Então isso é muito interessante, mas quando a gente pensa na psicanálise lacaniana, o analista não é o que diz, o que quer. Ele quer que você fale, né? Sempre de outra coisa, aí caímos naquelas... que a gente já tem falado aqui, né? Muitas vezes, porque quando eu fico nesse nível do ego a ego, como é pensado em algumas psicanálises, eu tenho ali uma identificação egóica com o outro, com o analista funciona com esse espelho que até fala para a pessoa, percebo isso, percebo aquilo, e nesse percebo, ele está dando ali os elementos para montar a fantasia, né? Então, o quanto nós, os pacientes, os analisandos, montamos nossas fantasias para tentar, de alguma forma, tamponar o desejo do outro. E aí, né? Desejo de analista ou desejo do analista? Você sabe essa, eu sei que você sabe. Desejo de analista, né? De analista porque ele deseja que deseje, não do analista é algo específico. Eu sei que sempre tem essa discussão, né, sobre o de ou do, mas eu entendo dessa forma. O analista deseja que você fale, que você deseje. Esse é o objetivo. E não especificamente do que. Né? O que exatamente que você quer falar. Isso tem tudo a ver com a noção de objeto em psicanálise, né? A ideia de objeto para Freud, para sempre perdido, para o Lacan, como aquele objeto que não existe, mas que depois, retroativamente, eu forjo ali uma existência de um objeto que foi perdido, enfim. Não tem como o analista dizer exatamente o que ele quer, porque ele está falando de uma outra coisa que é o objeto A, e o objeto A não se fecha. Sempre é normal, é bom confundir, porque isso movimenta a gente sempre raciocinando. Então, continuando aqui, porque mais ou menos para chegar nesse ponto, então ele está falando disso, a questão do ego, é uma crítica que ele faz principalmente à escola britânica de psicanálise e à escola americana de psicanálise, e ele vai chegar nesse ponto aqui. Então, deformação lacaniana, agora eu voltei para o site, estou olhando no site aqui,
capítulo 5, parte 2 e 3. Então, nós falamos aqui da última vez sobre os pontos que eu trouxe e a questão do entrecruzamento linguístico para mostrar que na psicanálise é legal você pensar em sobredeterminação, né? Então, você não vai pensar uma coisinha depois da outra aqui, né? Uma palavra depois da outra, simplesmente. Uma depois outra, depois outra. Você vai pensar que tem uma depois outra, mas aí tem outra que sobe para cá, e aí faltam objetos para fazer isso. Até falei para vocês, é como se fosse uma palavra cruzada que passa, né? Mas você tem sentenças aqui, aí uma outra sai daqui, a partir dessa palavra passa para cá, dessa outra passa para cá. Um exemplo que eu costumo usar para vocês é falar de estações de metrô, que você tem as estações que vão até o final aqui, e tem certas estações que você desce e faz baldeação para um outro ponto, né? Então, é interessante pensar nisso, não só com uma palavra como consequência de uma outra, um evento como consequência de um outro, mas também pensar numa sobredeterminação, como se fosse uma teia, né? Uma teia de relações causais, assim. Então, uma coisa pode movimentar aqui em cima, e isso movimenta aqui, que empurra para cá, que empurra para cá, para cá, para cá, como se fosse aquela engrenagem e dá um empurrão para cá. Por isso que você pode pensar, é bem legal, inclusive, escutar isso. Eu já estava escutando umas pessoas, e como as pessoas elas saem de uma queixa original, de um sofrimento que, aparentemente, logicamente, a pessoa diz assim, mas eu não sei como é que eu vou conseguir sair disso um dia. Porque eu até entendo, mas como é que eu vou mudar esse pensamento? E aí vem aquela frase, sei lá pra quê, que é, precisa virar a chavinha. Se fosse assim era fácil, né? Precisa virar a chavinha como se fosse... Agora eu me decidi, né? Decidi que vou pensar de forma diferente. E a psicanálise não pensa assim, né? A psicanálise pensa muito mais nessa teia de linguagem que nos forma, e que não é uma coisa assim, mude esse pensamento que a coisa muda. Você às vezes vai falar de outras coisas, de outro assunto, ó, o ponto tá aqui. Aí você vai falar de um assunto aqui, ó, e esse assunto que se movimenta aqui faz essa movimentação acontecer para cá. Então a gente pode dizer que o analista sabe exatamente o ponto que tem que tocar ou falar para que isso se movimente? Não. Ele quer que a pessoa fale, e é falando que vamos vendo a movimentação de tudo isso. O Freud até comenta, né, que por conta disso o paciente não percebe, ou melhor, às vezes não atribui suas melhoras à psicanálise. Vai atribuir, sei lá, faz análise há 10 anos, mas sei lá, final de semana foi para uma vivência, fez uma constelação, ou foi para não sei aonde que refaz o parto, ou foi para, sei lá, algum tipo de coisa X, começou a fazer culinária, começou a fazer dança, e nossa, depois que comecei a fazer dança, minha vida mudou. Então Freud fala, então muitas vezes o psicanalista nem é considerado como uma pessoa que foi peça fundamental para essa movimentação. Então é muito legal isso, né? Porque no fim das contas o analista não tem que esperar isso, essa gratidão obrigado por você ter feito tal coisa, não, né? Tanto, e Freud vai dizer que quando tudo deu certo num processo de cura, ou a pessoa não consegue recordar quais foram os pontos, assim, né? Os pontos de mudança, né? Quais pontos de mudança foram fundamentais para que a pessoa pudesse... comprou uma moto e melhorou, né? Quais foram os pontos de mudança que... momentos decisivos. Então, sei lá, depois de 10 anos de análise com uma pessoa... Eu vou retomar, eu lembro de umas 2, 3 situações, 5 situações estourando, mas você não lembra do processo, né? Então, quando você pensa nisso, de uma teia, você começa a ver que não tem essa de montar um pensamento. Isso difere muito de qualquer tipo de abordagem que vai pela via cognitiva. Vamos pensar diferente aqui, você tem essa crença limitante, vamos fazer isso. É muito bonito, né? É muito bonito, mas em termos de mudança profunda, a psicanálise entende que não acontece. Certo? Então, por isso a gente fala de entrecruzamentos linguísticos. Essa ideia vem de sobredeterminações, e a ideia de sobredeterminação está no texto Interpretação dos Sonhos. Tá? Você encontra lá, capítulo 7, o Freud explicando a estrutura sobredeterminada do desejo. Não é uma relação de 1 para 1, simplesmente. Se fosse assim, seria fácil. Então é muito legal porque os processos, as pessoas melhoram, saem de certo sofrimento, e elas nem se dão conta disso, né? Claro que tem aquelas pessoas que tentam, não, mas eu preciso sair de tal coisa, e muitas vezes a ideia de uma outra coisa, falar de uma outra coisa, e confiar no só depois do sentido aparece, depois do sentido aparece, isso acaba trazendo resultados assim, bem interessantes, porque não é uma decisão tomada, assim, vou fazer isso. Simplesmente quando você viu, deixou de acontecer, ou começou a acontecer uma outra coisa. Então no texto tem lá, ó,
Deformação Lacaniana, capítulo 5, partes 2 e 3. E eu vou lendo aqui. Se você quiser seguir esse texto, está lá no site Academia Freudiana. É um site que, só para explicar, ele existe faz tempo, eu tirei do ar por 1 ano e pouco, ele está voltando agora, então tem umas coisas que estão desatualizadas nele, tá? Tem telefone errado, você liga, atende outra pessoa que não eu. Mas eu já acertei alguns, então alguns você consegue. Ó, o sujeito que não faz análise, então tá. Hoje eu vou falar mais um pouquinho do lugar do analista, o lugar do analisando, a questão da importância da fala e a questão da diferenciação da linguagem, a questão do ego. Vamos ver onde a gente consegue chegar. O sujeito que não faz análise, pois se conhece bem, conhecemos esses, né? Aquelas pessoas que vieram curados da natureza, assim, já nasceram curados, não tem problemas. Em geral, quem convive, né, são os mais difíceis de conviver porque julga que não tem nada. Bom, então, pois se conhece bem, ou que diz, faço análise pensando comigo mesmo. Então, é outra coisa que eu escuto. Não preciso fazer análise porque eu penso muito comigo ali, eu faço umas autoanálises comigo, aí eu penso, tá. Aí tem o outro que diz assim, que eu escutei de um ex-paciente, que disse assim, mas já que eu venho aqui e você quase não fala, eu fico deitado aqui, então, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou ficar em casa, deitado no sofá e vou falar pra parede. Aí eu economizo uma grana. Uma baita ideia. Aliás, eu acho isso sensacional, assim, toda vez que eu vou pra minha análise, ela fica do lado, que agora tá na pandemia, não rola, né, mas ela fica do lado do Conjunto Nacional onde tem a Livraria Cultura. E cada vez que eu falo assim, putz, eu vou pagar essa grana. Caramba, eu podia agora ir na outra esquina e comprar um livrão, assim, puta livro legal, ou 2 livros. Mas não, assim, peraí, né, vou ficar na minha análise. Então é importante essa questão do dinheiro, né, o dinheiro como uma coisa que faz falta, né, que passa pela dimensão simbólica do sujeito. Então é necessário que tenha inclusive esse questionamento. Por isso que pessoas às vezes falam assim, tô pensando em parar a análise, não sei se a análise vale a pena, eu acho ótimo, pense isso mesmo, é para pensar isso. Não sei, porque acho que eu estou gastando tempo. Isso, você pensa isso mesmo. Eu não vou entrar com aquelas frases prontas, mas olha, que você está se cuidando, você pode... Não. Acho interessante sempre esse pensamento. Ó. Você é tentado o tempo todo a parar. E aí você tem que trazer isso, né? Analisar investimento. O texto do site está lá no Deformação Psicanalítica, o não como forma de revelar o que é. É o texto do dia de hoje, 20/5. Então temos esses aí, o que se conhece bem, Deus me livre, o faço a autoanálise conhecendo comigo mesmo, que é os migué que a gente dá no dia a dia, né? Às vezes a gente dá umas pausas na análise, não, continuo aqui pensando, daqui a pouco eu volto. E esse que fala com as paredes. Aí eu coloquei, mas nesse caso veio a conclusão de que ele não supõe que a parede tenha condições de escutá-lo. Isso aconteceu mesmo, né? Falei assim, eu vou ficar em casa, deitado no sofá, falando para a parede e economizo dinheiro. Aí fiquei quieto, para variar. Ele, mas não dá, porque ficar aqui, eu suponho que você está me escutando. Eu sei que você está me escutando. Até fiz na época assim, será que eu estou? Não, acho que sim, né? Não, pelo menos aqui eu suponho. Então, aí até trouxe uma coisa que é legal, que é da teoria, né? Uma suposição de que tem uma escuta ali. Então, essa é a grande diferença. Aí eu coloquei, mesmo equivocadas, caso eu tivesse que escolher uma, então são 3 que são ruins situações, mas se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a última. Qual que é a última? Falar com a parede, porque é a única que envolve falar. Afinal, é falando que se falha. Frase da psicanalista Gabriela Cardoso, que diz, é falando que se falha. Pensando, gente, você não vai falhar. Você não fica assim, tive um pensamento falho. Me poupe, né? Vou ficar pensando, eu vou fazendo minha autoanálise. Nossa, pensa. Você não vai fazer isso. Você só se surpreende com as suas falhas quando você fala. Pensando, você não vai pensar, não vai... E mesmo que você tropeçasse no pensamento, a gente roubaria, né? Roubaria para nós mesmos e consertaria. É muito rápida a coisa. Então, por isso, é falando que podemos nos surpreender com nossos pensamentos e suas formas entrecruzadas por palavras. Uma leva a outra, independente da vontade consciente do sujeito. Isso que é lindo, né? Quando você fala, a palavra começa assim, a mostrar o quanto ela tem mais autonomia que você. Ela vai falando e você vai se perdendo no meio dela. Você escutou o que você disse? Mas eu não quis dizer isso. Putz, um ótimo exemplo. Acho que ontem, puta merda. O Lula soltou uma que não precisava, né?
O Lula soltou uma. Eu realmente não acho que ele seja esse monstro todo, mas ele falou uma coisa ontem que acho que se ele pudesse desfalar, seria incrível, né? Então ele trouxe lá o pensamento, acho que ele estava na hora ali, até faz sentido quando ele explica a lógica, mas falou tá falhado, não tem jeito. Então é só quando você fala que é possível tropeçar. Estamos na página 77. Mas eu estou lendo o site aqui. Falhei e disse, ótimo. Então aqui, da autonomia da palavra em sua estrutura... desculpa, tá assim. Uma palavra leva a outra, independentemente da vontade consciente do sujeito, que é a nossa fantasia de que conscientemente você consegue controlar as coisas. Não consegue. Você começa a falar e quando você começa a ficar mais relaxado, o que não deveria, entre aspas, aparece. A autonomia da palavra em sua estrutura antitética. Antitética não é por... Antitético, eu sempre trago também esse exemplo do antitético, porque é um texto que o Freud traz, já falei, acho que em todas as lives eu falo essa mesma palavra, quando ele pega mostrando que uma palavra pode significar duas coisas ao mesmo tempo. Ela vai para dois caminhos o tempo todo. Basta você repetir uma mesma palavra duas vezes que ela vai para caminhos diferentes. Isso é importante de pensar, né? Quando você fala assim, existem psicanalistas e psicanalistas, né? Eu posso pensar, existem psicanalistas, vai para um lado, existem psicanalistas, vai para um outro lado. Então eu tenho dois caminhos com uma única palavra. Então muitas vezes eu posso pensar num sistema de inconsciente que é uma coisa super complexa, ou às vezes eu posso pensar que a própria estrutura da palavra, né? A própria palavra sozinha, só de você falar ela já tem a força de chamar para uma outra cena. Olha que interessante isso. Uma única palavra, ela já chama para outra cena. Então, isso está mostrando que a própria palavra tem a estrutura que o do inconsciente que o Lacan vai propor, estruturado como uma linguagem. Então, pensa nisso. Não é por acaso que na voz de prisão o sujeito tem o direito de permanecer calado, pois ao falar poderia produzir provas contra si mesmo, com toda certeza, né? Palavra, verdade, palavra, isso aí. Então aí vem uma citação do Lacan que está na 68. Peraí, desculpa, porque eu peguei isso daqui do meu texto PDF. Vamos achar aqui onde está no livro. No livro está na 76, no livro físico. No livro virtual está na 68, ele diz: é precisamente com essas ambiguidades, com essas riquezas implicadas desde agora no sistema simbólico, tal como foi constituído pela tradição na qual nos inserimos como indivíduos, bem mais do que soletramos e aprendemos, é com essas funções que joga a experiência analítica. A todo instante, essa experiência consiste em mostrar ao sujeito, olha que legal, ó, ele diz mais do que pensa dizer, certo? Ó, a todo instante, a pessoa precisa passar por essa experiência. Ele diz mais do que pensa dizer, para não tomar a questão, senão por esse ângulo. Então isso é importantíssimo, quando a gente fala assim que nós precisamos ensinar nossos pacientes a fazer análise, ensinar os analisandos a fazer análise, ou ensinar a pessoa que procurou a análise para fazer análise. Então, não é simplesmente procurou atendimento e já está na análise, vai para análise, e uma das coisas do trabalho do analista é levar com que a pessoa, através das suas intervenções e escuta, né, ele tem a sua escuta diferente, suas pontuações, suas marcações, mostrar que o sujeito diz mais do que pensa dizer. Isso é muito legal, né? Que daí causa aquele efeito assim, caramba, então quando eu falo tal coisa eu estou falando mais do que isso. Sim, você está falando mais do que isso, sempre. Na parte 2 do capítulo 5, Lacan deixa claro que pretende introduzir o problema do ego e da palavra, na maneira através da qual se revela na nossa experiência. Então na página, no comecinho da 2 e no livro, que no PDF está na 69. Tá. O ego é algo que Freud opôs ao isso. E com seu texto, A Negação, revela a forma como a palavra e o ego se diferenciam na situação analítica. E quando você fala do ego, normalmente se entende como aquela parte consciente nossa, a parte que, para a escola britânica, para a escola americana, é mais ou menos o índice de verdade do sujeito, da pessoa. Sujeito nós chamamos de pessoa, indivíduo, né? Então, egos fragilizados, egos mais fortes, capacidade de conscientização, capacidade de síntese, é pensado dessa maneira. Só que quando você pegar por essa via que o Lacan está trazendo, o ego é um engano, não se esqueçam disso.
Você vai encontrar algumas coisas disso em Freud, quando você pega lá a Introdução ao Narcisismo, em que ele vai colocar a questão da passagem do autorotismo por narcisismo, a formação do ego, ou do eu, né, com letra minúscula, ego, que tem a ver com as projeções narcísicas dos pais. Então, os pais projetam em nós os desejos, as frustrações, e nós tomamos essa criança ideal que é projetada como nós mesmos. É uma ideia que tem ali. Também vamos encontrar algo complementar a isso quando você pega o id e o ego do Freud, em que ele fala ali que o ego é sobretudo um ego corporal, formado por camadas e camadas de identificação, e que o ego ele tem a estrutura de uma cebola. Então são várias camadas, e que o objetivo da análise seria você descascando essas camadas de cebola. Aí, então, dentro desse raciocínio que o Lacan vai chegar no seu estádio do espelho, articulando Freud, articulando com o experimento e texto do Henri Vallon, sobre o experimento do macaco e da criança. Então você tem ali esse mesmo raciocínio, mas dentro do estádio do espelho, quando forma o eu, o ego, dessa identificação que a criança tem com uma imagem do espelho. Lembrando que se identifica com uma imagem do espelho, mas no primeiro momento a imagem do espelho, por mais que seja a própria criança, não tem condições ainda de perceber que aquela criança é ela. Então ela toma aquela criança do espelho como uma outra criança. É depois de um bom tempo e muita experimentação frente ao espelho que é possível perceber que a imagem do espelho é a própria pessoa. Então por isso que a gente diz que inicialmente o eu, o ego, é o outro, né? É a imagem do espelho. Daí finalmente vem um insight em que é possível perceber que a imagem na verdade sou eu. E aí tem um outro probleminha que, em termos de imagem, a imagem do espelho é perfeita, total. Mas em termos de maturação física ainda é um corpo insuficiente, né? Ainda perverso polimorfo, ainda não completamente estruturado, integrado. Então existe assim uma formação mental desse corpo inteiro perfeito, mas não tem correspondência no corpo real. E aí vem uma relação de insuficiência com a imagem o tempo todo. Então sempre uma relação de insuficiência com uma imagem idealizada, que ela se dá nesse espelho, e eu posso pensar nesse espelho de algumas maneiras, o espelho físico, o espelho como o outro do meu convívio, e principalmente é legal pensar no espelho como a criança idealizada do desejo dos pais, por exemplo, né, de quem cuidava dessa criança, que tem lá uma criança ideal e coloca como modelo aqui, né? Então, se a gente for pensar aqui, ó, quando nasce uma criança, eu já tenho ela aqui, ó, nasceu a criança, essa criança do meu desejo como pai, sempre quisesse. E aí nasce a criança, aí nasce a criança com essa cara aqui, né? Para que essa criança seja amada, ela vai precisar se identificar exatamente com essa, ficar igualzinho. Então vai ter todo um trabalho de tentativas no espelho para conseguir corresponder. Enfim, então o ego, para a psicanálise, se forma nesse engano aí, inicial, e esse engano permanece, fica como uma marca. Aí o Lacan vai criticar justamente os pós-freudianos por tomarem o ego como a via principal dessa relação analítica do ego a ego, né? O ego do analista empresta o ego ao ego frágil do paciente, por aí vai, né? Somos resultados do desejo do outro, sim, né? Existimos porque o outro desejou. E aí quando você fala da palavra, e aí é muito legal, se você pegar no final desse texto do Estádio do Espelho, o Lacan vai dizer que é necessário levar o paciente até que as últimas miragens se eliminem, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar o Estádio do Espelho, só para eu pegar o finalzinho. Estádio do Espelho. Quer dizer assim, ó. No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanálise pode acompanhar o paciente até o limite estático do tu és isto, em que se revela para ele a cifra de seu destino mortal, mas não está só em nosso poder de praticantes levá-lo a esse momento em que começa a verdadeira viagem. É até aí, né? Posso falar exatamente. Então, até aí, ó. Então, após esse tu és isto, que tem a ver com esse desejo do outro, tu és isto, e o paciente, o analisando, chega no... Agora eu fechei o livro, agora não. É a última página do Estádio do Espelho, a última frase do Estádio do Espelho. Então, o analisando, ele chega esperando que o analista diga tu és isso, né? O que você é. E aí ele não diz e causa toda aquela angústia de estar frente a louva a Deus, fêmea, que eu falei para vocês.
Então, quando a pessoa fala, e falando é que se falha, esse ego aí vai perdendo, né, as suas camadas, vai se atrapalhando, não era bem o que eu queria dizer. Então, imagine lá o nosso... Ah, tá. Então, imagine lá a pessoa que tem toda uma imagem, sei lá, perfeita de si, que se conhece tão bem, porque essa fotografia do seu ego, quando ela começa a falar, a coisa começa a escapar, e não é bem assim, né? Porque eu sou uma pessoa muito... nunca fui amado por ninguém, bababá, bababá, e fala, porque as pessoas gostam muito de mim, né? Acho que todo mundo me ama. E aí começa a perceber que à medida que fala, né, aquilo que era sua certeza egóica começa a ir por água abaixo. Então, vejam aí como o sujeito fala mais do que pensa dizer. Aí diz assim, ó. Aí eu coloquei, a negação revela a forma como a palavra e o ego se diferenciam na situação analítica, a afirmação falada pelo sujeito e as palavras que negam essa afirmação. Aí vem uma frase meio confusa que é assim, ó. Assim como a negação intencional falada pelo sujeito e que revela a afirmativa, mais uma vez é possível afirmar o sujeito diz mais do que pensa dizer. Eu vou explicar lá embaixo o que é tudo isso. Com essa exposição, Lacan aponta que a direção do analista na análise está na palavra falada do analisando. E é isso que acontece com o sujeito quando aprende a fazer análise. Sai desse lugar de que sabe o que pensa, olha que legal, e entra na experiência de se surpreender com o que diz. Isso é legal, né? Isso é legal, a pessoa se surpreender com o que diz. E sair do lugar de que sabe o que pensa. Porque o nosso mal é saber o que pensa. Eu sei o que eu penso, quero a totalidade do saber, eu sei que é exatamente isso. Não, né? O barato é quando você vai falando e se depara com palavras que você nem imaginou que você pudesse dizer. E volto com aquela ideia de vou para a análise e escutar o que tenho para dizer. E não assim, não vou para a análise porque eu me conheço muito bem. Geralmente as pessoas, quem se conhece muito bem, geralmente são bem chatos, né? Não se permite, por exemplo... improvisações. Então, muito bem. Temos aqui uma mudança do lugar do ego na psicanálise. Isso sai do imaginário. Num lugar de engano, ponto de cegueira do sujeito, mas que ele pensa que... Olha que legal. Temos aqui uma mudança de lugar do ego na psicanálise. Um lugar de engano. O ego é um lugar de engano. Talvez por isso podemos comparar a cegueira branca de Saramago. O sujeito crê tanto no que sabe que está cego, não é aquela cegueira da escuridão, né? A cegueira, nossa, eu estou vendo tanto, mas na verdade é uma cegueira. O que não coincide com as propostas da psicologia do ego, da escola das relações objetais, com o seu esfrega-esfrega afetivo. Lacan fala disso numa página aqui. No PDF está na 70, provavelmente no livro está um pouco mais para frente. Depois vocês acham aí, mas está na parte 2. Que o esfrega-esfrega afetivo tem a ver com todo esse posicionamento da escola britânica, escola americana, do afeto, de não foi validado, de vamos falar dos seus afetos, o afeto que está retesado, a pessoa precisa expressar, a pessoa precisa reviver afetos que não foram vividos. Aí eu coloquei, uma forma, quando você pensa no esfrega-esfrega afetivo, uma forma de cativar o... Ensaio sobre a cegueira, né? Falei. Uma forma de cativar analisando no lugar de sugestão. Na 71, ele fala mais pra frente, em que as fantasias da infância são tomadas como experiências que efetivamente ocorreram ou não. E a análise como lugar de reparação do que faltou na história do sujeito. Então, olha que legal. Quando você pensa no esfrega-esfrega afetivo, tem muito aquela característica clínica do analista, às vezes, entrar na dor do outro, se identificar com esse lugar e então perceber que alguma coisa que precisava ter acontecido não aconteceu, que seria tomar as fantasias de infância, lembrando que as lembranças da nossa infância são muito mais construções, né, reconstruções, como gostaríamos, como tivesse sido, do que de fato como foram. Freud fala isso em acho que no Lembranças Encobridoras, que nós não lembramos das coisas como aconteceram, mas como gostaríamos que tivesse acontecido, tipo o filme do Queen, que o filme do Queen tem nada a ver com a história verdadeira, mas foi colocado de uma forma que fica mais emocionante, né? Ele subir lá para cantar no Live Aid com o Jaco Descoberto, que estava com HIV e prestes a morrer. Na verdade não foi isso, mas fica mais bonito assim de se lembrar.
Então, na psicanálise, nós sabemos que as lembranças que temos da nossa infância, dos detalhes da infância, é como o filme do Queen, não foi daquele jeito, não foi... Fred Mercury não estava doente naquele dia, sabia da doença, e tocou ali, cantou e na sequência foi para a morte, né? Mas, para dar aquela coisa mais emocionante na nossa própria leitura de história, nós montamos dessa maneira. Então, por isso, o problema dessas outras escolas é tomar essas histórias como histórias reais, tomar como se o filme do Queen fosse exatamente como aconteceu. E aí, por conta disso, o analista entra no lugar de reparação do que faltou. E como faltou, esse ego ficou frágil, então vem o analista oferecer, suplantar o que faltou para fortalecer o ego do paciente, né? Agora vamos chegar na denegação. Ó. Aí vem a denegação, que aí o Lacan, ele fala, que aliás é o nome do capítulo, que ele vai dizer na 78, denegação, não negação, como estamos dizendo sempre. Aí ele fala, ó, é num texto de 1925 de Freud que temos o conceito de negação, que o Lacan chamou de denegação, mas na tradução direto do alemão atual da Companhia das Letras está como negação. Então depois a gente pode ficar se questionando por que negação ou denegação, qual que está mais correta, mas vou seguir do jeito que está no texto do Freud, que eu vou mandar lá no grupo também, que é o volume, acho que 16. Que diz aqui, ó, neste texto, Freud abre com a ideia de que ao utilizar uma expressão que nega algo, devemos considerar o não da frase, devemos desconsiderar o não da frase e considerar o que sobra, ou seja, a afirmativa da questão. E o psicanalista se pergunta, se não é isto, por que você precisa dizer que não é isto? Não é? Se não é uma coisa, você tem que dizer que não é essa coisa. Se não é, simplesmente não é. Então, é algo que é uma ideia bem interessante que o Freud traz, né? Aí vai dizer assim, ó, é uma citação do texto do Freud. O modo como nossos pacientes apresentam suas ideias espontâneas no trabalho psicanalítico nos fornece a oportunidade para algumas observações interessantes. Você agora vai pensar que eu quero dizer algo ofensivo, mas não tenho de fato essa intenção. Aí o que o Freud diz. Compreendemos que é a rejeição, através da projeção, de um pensamento que acabou de surgir. Ou, você pergunta quem pode ser essa pessoa no meu sonho. Minha mãe não é. Então, só de colocar, não, mas não é isso, o Freud já fala, mas se não é isso, por que você precisa dizer que não é isso? Simplesmente não é isso, não precisa nem ter dito. E aí você vê que uma coisa mais forte aparece, porém negando. Não, não é tal coisa, viu? Mas eu nem tinha pensado nisso. Né? Você comenta com, você estava vendo, você estava procurando um livro que eu não achei, eu não sou ladrão. Se você fala eu não sou ladrão, agora eu vou suspeitar de você que você fala que eu não sou ladrão justamente no momento em que eu estou falando que um livro desapareceu. Em nenhum momento eu te acusei, mas quando você já chega falando isso, eu posso me questionar sobre isso. Então, ó, corrigimos. Ó, vou voltar aqui, ó. Ou você pode perguntar, ou você pergunta a quem pode ser essa pessoa no sonho, é o paciente dizendo. Aí ele fala, minha mãe não é. Aí o Freud diz, corrigimos, então é a mãe. Tomamos a liberdade na interpretação de ignorar a negação e apenas extrair o conteúdo da ideia. É como se o paciente houvesse dito, é certo que me ocorreu minha mãe em relação a essa pessoa, mas não quero admitir esse pensamento. Então, ó que coisinha assim, né? Por isso que o Freud às vezes é muito odiado por algumas pessoas no mundo, né? Ele vai dizer que onde nós negamos é justamente o que é. Eu não sou isso. Com o ouvido freudiano, eu corto não, escuto, sou isso. Eu não sou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu corto não e é tal coisa. Eu não sou uma pessoa violenta. Eu não sou... E tanto é que muitas vezes tem assim. Eu não sou racista. Mas eu não sou machista. Mas eu não sou não sei o que lá. Mas tem muitas vezes o eu não sou, mas aí... Esse capítulo, já dá uma olhada no site, que lá tem a citação certinha. Tá no texto A Denegação, do Freud, capítulo... Volume 16. Então, aí você está perguntando, toda negativa e análise é denegação? Não sabemos, tá? Acho que dizer que toda acho que fica um pouco psicanálise selvagem.
Mas o Freud está nos convidando para abrir nossas escutas aí. Né, ó. Eu, particularmente na clínica, eu tenho como exercício, não é que eu fecho nisso, mas como exercício, né? Como exercício, a pessoa fala assim, não é nada de, não é isso. Aí eu penso assim, tá, vou tomar como se fosse isso. Assim como eu escuto assim, é isso, às vezes eu coloco assim, mas será que é um não é isso? De alguma forma, eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha se a mensagem não está vindo o oposto do que ela quer dizer. Claro que isso é só um exercício, entre aspas, uma brincadeira de escuta. Mas no caso do Freud, ele está dizendo, ó, quando a pessoa traz esse não, ele fala, nós podemos ignorar a negação e apenas extrair o conteúdo da ideia. Então toda negação é isso daí? Não necessariamente. Mas eu acho que vale a pena pensar dessa maneira. Assim como o Freud fala, tem uma passagem, eu acho que está no... Eu não lembro agora, mas... Acho que está na Psicopatologia da Vida Cotidiana, quando ele cruza com um conhecido, e o conhecido fala assim, fiquei feliz em te ver. E aí ele fala assim... Por que você... E ele percebeu que o cara realmente ficou feliz em ver. Ele falou assim, por que você disse que ficou feliz em me ver quando realmente você ficou feliz em me ver? Por quê? Ele está supondo que nós sempre dizemos coisas, mas de uma forma cifrada, ou de uma forma, na verdade, o oposto do que está falando. Então, quando você está mal, a pessoa pergunta assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Você vai falar assim, não estou bem. Então, normalmente você faz isso. Agora, imagine, né? A pessoa, você realmente está bem, a pessoa pergunta se você está bem, você fala que está bem. Estou muito bem. Mas se você está muito bem, por que você diz isso? Se você ficou feliz em me ver, por que você disse que ficou feliz em me ver? Isso é legal para começar a pensar algumas afirmativas também dentro da análise. Não só a negativa, de cortar ou não da história, mas as afirmativas que podem muitas vezes significar a própria afirmativa. Olha que maluco isso. Eu posso pensar numa afirmativa que poderia, na verdade, ocultar uma negativa, mas muitas vezes você faz a afirmativa como forma de parecer que é uma mentira. Faz um teste um dia assim. Quando você quiser mentir sobre alguma coisa, ao invés de tentar mentir, fale a coisa exatamente como é. As pessoas não acreditam. Você está brincando. Até eu falo para treinar, falo para os alunos treinar assim. Quando alguém te chama para alguma coisa, a gente sempre inventa desculpa, porque a gente nunca quer ir, né? E aí, sei lá, vamos, final de semana, vai ter um churrasco na minha casa, vamos? Aí você fala assim, putz, não vai dar, tem um batizado nesse dia, não sei o que lá. Não, tudo bem, vai ser no domingo, mas no domingo vai ter um aniversário do meu sobrinho. Fica nessa coisa da desculpa. Aí eu falo pro pessoal assim, fala a verdade, fala assim, vamos no churrasco? Não tô afim. Não tá afim, você deve ter algum compromisso, não é possível. Não tenho, eu vou ficar em casa o dia inteiro, mas eu não quero ir no seu churrasco. Você tá brincando, né? O Saulo é zoeiro, né? Tá tirando um sarro da nossa cara porque ele tem algum compromisso. Cara, eu não tenho, eu posso te mandar a foto da hora, eu vou estar em casa sem fazer nada. Eu não quero ir. Então, olha a força que tem muitas vezes falar a verdade, soa como uma negação daquilo, não vai fazer isso. E o Freud vai dizer, mas muitas vezes essa afirmativa é a própria afirmativa, não é uma negação, mas a gente está sempre preparado, quando escuta uma verdade, de supor que é uma mentira. E aí eu posso pensar nessa negativa, supor que tem uma afirmativa na história. E aí, então, a ideia inconsciente pode chegar à consciência sobre condição de ser negada. Então, olha que legal, por que tem a negativa que ele coloca? A ideia inconsciente pode chegar à consciência sobre condição de ser negada, revelando inclusive como a função intelectual se separa do processo afetivo. É aceito o aspecto intelectual do reprimido, mas o essencial não. Essa estrutura não aparece apenas quando analisando diz livremente, mas também quando recebe a interpretação do psicanalista. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que além da pessoa falar assim, você pode ter pensado que é minha mãe, mas não é, e aí se trata de ser, ele estava falando assim também quando você faz intervenções e o paciente diz assim, não pensei nisso, não tem nada, quando manda assim, não tem nada a ver, às vezes você faz umas intervenções e tal coisa, não, isso não tem nada a ver. Eu sempre gosto mais dessas reações e analisando quando eu falo assim, nossa, é verdade, essas eu não acredito, puxa vida, nossa, faz todo sentido. Essa daí, que é a
É o típico insight consciente, é o típico insight do ego, egóico, não me convence, porque é meio que assim, nossa, é isso mesmo. O analista fica assim, meu Deus, agora aí a pessoa pensa assim, agora meu analista vai se achar muito bonzão porque ele conseguiu falar uma coisa incrível. Então eu confio muito mais naquelas quando você fala assim, tal coisa, o paciente faz, não. Ou daquela assim, não, acho que não tem nada a ver. Aí eu só digo assim, tá bom. Se não tem nada a ver, deixa aí, né? Se não tem nada a ver, vamos guardar. Mantém a coisa aí. Se mais pra frente aparecer alguma coisa, né? Então eu deixo, então acho muito legal. O eureka eu não confio. Eu confio mais, não tem nada a ver com isso. Então é por isso que ele colocou, ó, não há prova mais forte. Agora veio o R de São Bernardo, hein? Do campo. Não há prova mais forte de que conseguimos desvelar o inconsciente do que o analisando reagir dizendo, não pensei isso, ou nisso eu não pensei, ou nunca pensei. Eu coloquei aqui, é na tentativa de ocultar dentro da situação transferencial que o conteúdo se revela, ou ao menos seu lugar é indicado. Então isso é muito legal, né? Ó, que isso você vai encontrar, é muito legal que isso aqui o Lacan está trazendo, ó, essa aula é de... Tem que começar a correr, que daqui a pouco começa a contagem regressiva. Essa aula é de 1954, 10 de fevereiro de 54. Esse texto da negação é de 25. Mas essa ideia de às vezes, tentar esconder alguma coisa, revelando, negar alguma coisa, apontando exatamente, é aqui que está, você já encontra isso no Freud em 1900, Interpretação dos Sonhos, já está lá a coisa, tá? Bom, nosso tempo aqui está esgotando, é hora de começar a preparar aqui para desligar as coisas. O pessoal que está mandando perguntas aqui, agradeço, mas é aquilo que eu falei, eu não consigo às vezes responder, porque senão eu fiz uma vez só respondendo várias perguntas e eu não consegui sair da primeira linha. Então eu prefiro sempre que vocês mandem as perguntas lá no grupo do WhatsApp, né, ou no grupo do Telegram. E aí você coloca as perguntas lá, provavelmente hoje eu não respondo, porque tem filho de 4 anos em casa, pandemia, e ele não vai querer que eu fique no celular falando com pessoas essa hora. Mas aí amanhã, ao longo do dia, se tiver perguntas, eu vou respondendo ali. Tanto no WhatsApp, tem o telefone meu lá no Instagram, você pode pegar ali, ou você pega no Telegram. Eu prefiro o Telegram, vai pro Telegram que é melhor. O Telegram fica bom de gente, é bem mais... Se você entra no Telegram, uma das vantagens é que você...